Breaking News. Eu vou trazer para você o que pode ser a maior bomba de todos os tempos envolvendo a família Bolsonaro. Não pela quantidade de dinheiro, embora sejam 10 milhões, mas pela sordidez das atitudes, pelo encaixe com tudo que já se viu na família Bolsonaro. Inclusive, vou lembrar a situação do triplex de Lula, onde eles acusaram Lula de ter cometido o maior esquema de corrupção de todos os tempos, por muito menos. Eu vou falar pra você de uma história que, se for verdadeira, e aqui eu vou colocar o cita, é tudo na base da suposição, pra eu não ser processado. A matéria vem de Guilherme Amado, do portal Metrópole. Mas é assim, é cine trash que você vai ver aqui. É uma história complexa. Por isso eu vou até botar o vídeo, tomar a liberdade de botar o próprio Guilherme, que estudou a fundo pra explicar. Ele nem sabe que vai estar aqui no canal. Mas vamos colocar aqui, espero que não dê strike. Porque é complicado, o negócio é digno de novela. Mas se você olhar no contexto geral, você vai ver que é o bolsonarismo. Grilagem de terra, laranja, certo? E maldade, esperteza. Vou trazer pra você a suspeita de que Flávio Bolsonaro colocou um laranja pra comprar uma mansão pra ele em Angra dos Reis e expulsou a mulher grávida da casa, grilando a terra. Ó, chegou lá, fez uma moagem via cartório, tomou a casa do cara, botou a polícia pra botar a mulher grávida, que teve que antecipar o parto pra fora, numa mansão. Não basta as mansões que você viu até agora, envolvendo os chocolates, as coisas todas. Não, isso é outra. Ele ficou vislumbrado, ele ficou enlouquecido. E até isso é o tom do bolsonarismo, é vislumbre. Eles pensam que não vai ter justiça nunca. Se isso for verdade, se as investigações provarem que isso é verdade, cara, eu não sei como essa galera vai poder ficar fora da cadeia. Isso aqui é coisa grave. Não, vem comigo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo freneticamente nas suas redes sociais. Vem ver o que o portal Metrópole publicou nesse esquema envolvendo essa mansão. Eu vou dar os detalhes pra você, dar um resumão de como aconteceu. E aí eu vou colocar o Guilherme Amado pra explicar, porque é negócio de novela isso aqui. Isso aqui tem que ter até mais de um capítulo isso aqui. Se você tá chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles. Aqui todos os dias a gente mostra pra você a real face do clã Bolsonaro. E eu te desafio a dizer que algo aqui, nessa história cine trash, é novidade. Não, isso aí não tem um padrão Bolsonaro. Diga que não é o que eu já falo aqui há 4 anos. Como eu sei que vocês gostam de vídeo, eu vou começar pelo vídeo, até pra você se situar no drama da gravidade da situação. Essa mulher tá sendo expulsa da sua casa. Ela é a esposa do empresário do jogador de futebol Richarlison. E isso aqui teria ocorrido por ação via laranja de Flávio Bolsonaro. É a suposição. É a pergunta que fazemos. Vou te dar os detalhes. Olha esse vídeo. Abriram a porta do quarto e tiraram a Laura. Olha só. Tiraram a Laura de dentro do quarto à força, Renato. Olha aqui, minha filha, aqui. Você não arrombou a porta? Você não abriu a porta? Você não podia ter feito isso. Olha o que eles estão fazendo com as coisas. Eles não podem fazer isso. Ele tá jogando os sacos do Gilberto com as coisas como se fosse lixo. Muito bem. A Polícia Militar do Rio de Janeiro executou essa ordem de restituição de posse. Como se ela não fosse a dona. Foi lá e arrombou e tirou eles de lá de dentro. E eles estão fazendo isso aqui com ricos. Até agora faziam com pobres. Agora fizeram com ricos. Aí eu vou te dar o briefing da história pro Guilherme Amado explicar o resto, certo? Pra você já começar a entender, porque é complicado. O que acontece? Essa é uma mansão em Angra dos Reis. Dizem que é uma das mansões mais lindas que você pode imaginar. Até a água doce e salgada tem ao mesmo tempo na casa lá que é de frente pro mar. E aí o Flávio Bolsonaro visitava essa casa, ele costumava visitar essa casa, apaixonou por essa casa, adorou. E o dono da casa até falava pra falar vinho chocolate que ela tava à venda, ele podia ter comprado normalmente, mas não comprou. Talvez porque tivesse ocupado aí, mexendo com 101 outros apartamentos e outras mansões que a gente viu ele comprar durante esse processo. Vai saber, né? Quem acabou comprando foi o jogador de futebol, Richarlison, que colocou o seu empresário pra morar lá, né? Você viu a esposa dele aí sendo expulsa da casa. Essa expulsão já foi nos finalmente. Antes disso acontecer,
quando o Richarlison já tinha comprado a casa, Flavinho Chocolate apareceu na porta da casa, ligando para o cara que ele ainda achava que era dono, o dono antigo. Falou, olha, eu quero te visitar aí. E o Flávio Bolsonaro não apareceu sozinho, não. Ele tava com um advogado que seria interessado na casa. Você vai ver o advogado que o Willer ser mencionado várias vezes, né? Esse advogado é que queria a casa, apesar de que a paixão pela casa, as fotos de drone, as emoções todas, loucuras, eram de Flávio Bolsonaro. Nessa ocasião, então, eles acabaram perdendo a viagem. O dono falou, já vendi, não posso nem entrar aí dentro pra te mostrar a casa mais. Eles subiram. E quando apareceram de novo, tchan, já foi com a polícia pra tirar a mulher da casa. Mas como assim, Rony? Uma coisa dessa só pode acontecer via grilagem? Não, os Bolsonaro nunca tiveram envolvido, nem defenderam grilagem de terra no Brasil, inclusive no Pará, essas paradas. Nunca aconteceu. Coisa nova no bolsonarismo, né? Como isso aconteceu, Rony? Segundo o Guilherme vai explicar, eles descobriram que o imóvel nunca tinha sido transferido lá em mais dos anos 70 para o dono atual. E aí eles foram atrás, supostamente foram atrás de uma das donas, uma senhora de 70 anos, e enganaram ela para assinar um documento. Essa é a suspeita, a gente não sabe, estamos fazendo perguntas, né? Somos meras pessoas fazendo perguntas. E essa senhora fez boletim de ocorrência, dizendo que não assinou venda de casa coisíssima nenhuma. Mas tá lá. Conseguiram um juiz de primeira instância que dera reintegração de posse. Olha só o bolsonarismo conseguindo juízes de primeira instância no Rio para lhe dar, assim, decisões estranhas. Por exemplo, censurar a imprensa, reintegração de posse. É tudo muito estranho. E a casa vale 10 milhões. 10 milhões no papel, né? Vai saber como é que foi essa parada aí. Escuta aí o vídeo do Guilherme Amado falando dessa tramóia. A história é a seguinte, o Flávio Bolsonaro, acho que dispensa apresentações, ele em 2020, ele foi a Angra dos Reis com o ministro Tarcísio, então o ministro Tarcísio, para inauguração da obra do aeroporto da cidade. Isso foi no dia 25 de julho de 2020. E ele e a mulher decidiram ficar o fim de semana em Angra, a convite do ex-senador Wilder Moraes, que tem casa lá. No dia seguinte, o Wilder os convidou para conhecer o que ele falou que é uma das casas mais bonitas da região, porque ela une água doce e água salgada, né? Como o Moreira falou agora, ela tem uma cachoeira e tem uma praia privativa. A cachoeira fica do lado da casa, embora nenhuma cachoeira pertença a ninguém, né? Cachoeiras são um bem de todos nós, mas pela localização acaba sendo da casa. O Flávio foi e ficou deslumbrado, porque a casa realmente é muito bonita. No momento que ele foi, a casa tinha 8 suítes, ela agora foi ampliada para 11. Na obra também de ampliação, ela ganhou quadra de tênis, ganhou uma piscina, já tinha um heliponto. E essas ampliações foram feitas pela pessoas e os sócios que compraram do dono da casa que o Flávio estava visitando, Richarlison. A pessoa que o Flávio estava visitando chamava-se Antônio Marcos. Isso era julho de 2020. O Antônio Marcos, naquele dia, já contou para o Wilder Moraes, para o Flávio, que estava vendendo a casa. Muito bem, passam-se 5 meses. O Antônio Marcos continuou em Angra, num outro imóvel, não morando mais nessa casa, já tinha vendido para o Richarlison, para o empresário dele, quando ele recebe um telefonema e fica sabendo que o Flávio está em frente à casa, numa lancha, e perguntando se podia encontrar com ele. Ele vai ao encontro do Flávio e diz, olha, eu não sou mais dono da casa. E o Flávio queria, isso era 1º de janeiro de 2021, o Flávio queria mostrar a casa a esse amigo. Esse amigo é o advogado Willer Tomás, que é um advogado muito influente em Brasília. Ele tem relação muito próxima com diversos políticos. O mais poderoso deles talvez seja o Flávio Bolsonaro, mas também o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, diversos outros políticos, aluga casa para muitos deles, para o Ciro Nogueira inclusive. E o Willer queria, segundo o Flávio, conhecer o imóvel e estava interessado em eventualmente até comprá-lo. O Antônio Marcos, então, que foi a pessoa que lá, 5 meses antes recebeu o Flávio, explica, já vendi. Eu não sou mais dono, não posso nem te levar lá dentro, porque os novos donos estão lá dentro. Os novos donos eram o Richarlison, o empresário dele, a mulher do empresário dele, e estava morando na casa. E aí, ninguém mais por um período soube de Flávio e de Willer. Vamos cortar para o dia 13 de maio de 2022, esse ano. Portanto, há menos de 5 meses.
O empresário do Richarlison, Renato Velasco, estava em Londres com o jogador, quando recebe um telefonema da mulher dele chorando. É o vídeo que a gente viu no início da nossa conversa aqui, desse que aparece uma criança. E a mulher dele, que estava grávida, já de 8 meses, chorando, dizendo que havia policiais expulsando eles da casa, policiais da PM do Rio de Janeiro. E essa ação era uma ação de reintegração de posse dada por um juiz de primeira instância em Angra, e correu sem ouvir o Richarlison, sem ouvir o empresário do Richarlison. O juiz deu a decisão e expulsou, a PM expulsou essa senhora da casa. Com 8 meses, como eu falei, de gravidez, ela teve que ser levada para o hospital, teve que antecipar o parto dela, antecipou em 2 semanas o parto. E eles, desde então, desde dia 13 de maio, eles só tiveram a casa por mais 2 dias, porque eles conseguiram reverter essa primeira decisão no plantão judicial 2 dias depois, no domingo, no dia 15 de maio, mas depois, rapidamente, o Willer Tomás ganhou novamente e eles perderam até agora, estão por uma decisão liminar, estão sem a posse da casa. O Richarlison não está na casa, o empresário dele não está na casa. O que o Willer Tomás fez entre a visita com o Flávio e o dia da reintegração de posse? O Willer tentou comprar a casa, né, como eu falei. Uma vez frustrado isso, ele descobriu que a casa nunca havia saído do nome de uma empresa no registro de imóvel. Uma empresa que lá atrás comprou a casa da Clara Nunes, do espólio da Clara Nunes. Essa casa pertenceu a Clara Nunes. E o Paulo César Pereira, viúvo da Clara, quando ela morreu, vendeu a casa para uma empresa chamada M Locadora. E nenhum dos donos sucessivos, depois que a M Locadora vendeu, nenhuma dessas pessoas trocou no registro de imóveis a propriedade e nem na Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão federal que, entre outras atribuições, é quem faz a gestão da concessão de uso de terrenos e ilhas. Porque talvez o nosso amigo não saiba, nosso amigo que está nos vendo, mas ilhas não pertencem a ninguém. Terrenos em ilha não pertencem a ninguém, eles são da União. O que uma pessoa que se diz dono de um terreno em ilha ou de uma ilha tem é uma outorga, uma concessão de uso, um direito de uso. E ninguém fez a substituição de M Locadora para nenhum dos nomes seguintes no registro de imóveis. E na Secretaria de Patrimônio da União ainda estava o nome de 1977, anterior a Clara Nunes. Quer dizer, nem a Clara Nunes, na Secretaria de Patrimônio da União, trocou. Isso é um tipo de irregularidade muito comum em vários imóveis brasileiros, né? Brasília, por exemplo, é cheio de situações assim, em que as pessoas têm a posse, mas elas não têm o terreno regularizado, ou às vezes o terreno está regularizado, mas por uma questão tem apenas um contrato de gaveta sobre a posse, não foi trocado no registro, cada um por uma razão diferente. Dessa casa, a razão que o dono, a primeira pessoa que comprou dessa M Locadora, alegou para não trocar o registro do imóvel, é porque a M Locadora já estava em processo de falência quando ele comprou dela. Muito bem. O Willer Tomás, o advogado amigo do Flávio, que passou a se esforçar para ter a casa depois que o Flávio se encantou, né, nessas visitas que eu contei, ele negociou diretamente com o espólio, dos 2 espólios dos antigos donos dessa M Locadora, e aí começa uma história policial, né, mais contornos policiais. Essa M Locadora tem 2 pessoas que respondem, cada uma por um espólio dos antigos donos. Um senhor e uma senhorinha de 78 anos. Cada um ligado a um antigo dono. Essa senhorinha de 78 anos, ao ser procurada pelas pessoas pelos advogados do Richarlison, as pessoas que estão na batalha judicial contra o Willer Tomás, o amigo do Flávio, Bolsonaro, ela disse: olha, eu não sei o que vocês estão falando, eu nunca assinei essa papelada. A única coisa que eu assinei, o outro lado do espólio me procurou, foi para dar baixa na M Locadora, finalmente, depois de anos. E aí ela vai à delegacia e registra uma ocorrência dizendo que ela, com 78 anos, tinha sido enganada a assinar a documentação passando a posse da ilha
para o Willer Tomás. Tem um registro de ocorrência com isso. Esse caso está judicializado desde um pouco antes dessa reintegração de posse, né? Como eu falei, ele agora está na segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio. Todos esses documentos, esses fatos que eu estou falando, estão documentados nos autos desse processo. O Flávio Bolsonaro, a gente conversou com ele ontem, ele disse que realmente a casa é deslumbrante, contou que foi ele, levou o Willer Tomás lá, sabia da pendência judicial e ficou nisso, disse que se ele foi arrolado como testemunho, ele vai ser chamado para depor nos autos, e ele disse que se for, ele não tem muito a contribuir, mas admitiu que é realmente um imóvel encantador, tão encantador, inclusive, que quem for no Instagram do Flávio Bolsonaro vai ver que ele fez uma tomada aérea com drone do imóvel nesse dia que ele foi com o Willer Tomás. O que é uma coisa muito estranha, porque eu, pelo menos, não sei você, Moreira, não sei você, Vivian, mas eu não tenho o hábito de filmar imóveis alheios e publicar no meu Instagram. Eu acho isso um pouco estranho, assim. Eu não acho uma casa bonita, faço uma imagem com drone mostrando ela e publico no meu Instagram. Mas o Flávio ficou tão deslumbrado que ele fez isso, está no Instagram dele, o link está aí na reportagem. O Willer Tomás, a conversa com ele foi um pouco menos clara, porque durante a conversa ele falou algumas coisas que não se comprovavam. Ele falou que no processo havia documentos que eu me dei o trabalho, depois de ouvi-lo, de procurar novamente no processo, pedi que ele me indicasse onde estavam os documentos que ele dizia que estavam no processo. Ele me indicava outros documentos, foi um telefonema bastante confuso. E, finalmente, ele começou no telefonema a chamar o Richarlison de invasor, de miliciano, um jogador da seleção. Diz que são todos bandidos, que essas pessoas não deveriam estar na casa, que invadiram a casa. E ele não teve explicação para algumas coisas muito estranhas nessa história toda. Que é o seguinte, a casa, quando foi comprada em 2020 ainda, do Antônio Marcos, que foi o cara que recebeu o Flávio Bolsonaro, abriu as portas para o Flávio Bolsonaro, quando o Richarlison comprou desse Antônio Marcos, a casa era uma casa de 8 suítes, sem piscina, sem quadra de tênis, com banheiros muito antigos, cozinha muito antiga. Isso tudo foi o Richarlison e o empresário dele que mudaram. Ampliaram para 11 quartos, todas suítes, modernizaram banheiros, cozinha, construíram a quadra de tênis, a piscina. Essa casa, do jeito que ela é hoje, ela tem ela custou pela empresa, pelo grupo do Richarlison, para comprar por 5 milhões, e eles estimam e demonstram nos autos que gastaram cerca de mais 5 milhões no total de obras que foram feitas. Então, é uma casa que tem um valor estimado, se nem tiver havido valorização imobiliária de 2020 para cá, que provavelmente houve, é uma casa de pelo menos 10 milhões. O Willer Tomás comprou essa casa, o acordo que ele fez com a tal da M Locadora, para transferir a casa para o nome dele, foi por 2 milhões. Comprada subvalorizada no final? O que isso tem a ver com o clã Bolsonaro? Nada. Tudo teoria da conspiração, falácias. Por menos que isso, o apartamento era do Lula, né? Não tinha nada do Lula, não estava registrado o nome do Lula. O Lula nem demonstrou o interesse, nem quis, rejeitou o apartamento. Mas tinha o pé da lei com o nome dele. Flávio Bolsonaro leva o cara lá, pressiona. Faltou pouco levar uma gangue pra dar uma sova, né? Não conseguiu comprar porque o cara também não é pobre, o Richarlison não é pobre. Faz imagem de drone. Mas eu sou o dono. Quer dizer, dessa vez ele faz questão de ser o dono. Mas não é o Flávio Bolsonaro. É a minha imaginação que é dono da mansão. Quem será o dono dessa mansão? A justiça tem que definir, né? Devolver ao seu verdadeiro dono. A justiça precisa realmente encontrar o verdadeiro dono dessa casa, se é que você me entende. A véspera de eleição, uma parada. Joga nas suas redes. Eu nunca te pedi nada. Faz esse vídeo bombado. 1 milhão de visualizações. Tá? Pelo país.